juntos mais uma vez, Senhor, em uma manhã de primeiro dia da semana, para te louvar, te adorar. Já estamos em adoração, Senhor. Aceita, ó Pai, o louvor de cada um, a dedicação, o sacrifício de sair de suas casas e vir aqui para ter um encontro contigo, Senhor, no companheirismo da palavra, ó Deus. Recompensa cada um, ó Pai, e perdoa os nossos pecados, pois rogamos humildemente pela tua infinita graça, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém, Jesus. Amém, amém. Deus abençoe, bom dia com Jesus. Amém. Estamos mais uma vez na casa de Deus. E Deus abençoe, irmão Taúfo. A gente se sente alegre quando vê você aqui, sabendo que a irmã Solange não está sozinha, né, pastor? Assim, no sentido natural, né? Porque no sentido espiritual nós nunca fica só, né? Nós temos a companhia de Cristo, mas quem tem um companheiro gosta muito de estar uma companhia, né? Que a gente escolhe, então é bom, bom. E a igreja também se sente feliz. E aquele moço que estava ali, como é que é o nome dele, irmão Paulo? Não sei o nome dele. Pois é, parece que ele foi no banheiro. Não sei. Já foi, não esperou nem o culto terminar. Às vezes tinha uma palavra para ele, Deus tinha uma palavra para ele. Mas, Eduardo, você leu aquela escritura que você citou? Versículo 18, tá vendo? 1 Coríntios. Foi 1:18? Deixa eu achar aqui. Parece que foi 1:18. Eu até acompanhei lá, olhei. Mas parece que você não leu, você esqueceu de ler e foi logo cantar. Não, eu li ela. 1 Coríntios. Ah, você leu? Eu li ela. Então, se você leu, tudo bem. Se você não tivesse lido, nós ia ler. Mas já leu, tá bom. Tá? Uma escritura muito boa. A escritura toda é boa. Toda é boa. E cada um de nós que estamos aqui, irmãos, somos participantes do culto. O culto não é só do pastor, não é só do diácono, dos evangelistas, não, o culto é de toda a igreja. Nós todos participamos, somos participantes do culto, tá? A sua atenção, ela promove mais unção. Quando a igreja fica, daqui a pouco o pastor está assim também. Porque né? Nós somos humanos, né, irmã Solange? Nós somos humanos. Mas gostaria de ler uma escritura, o 18 mesmo. Gostei muito desse versículo, vou repetir ele aqui. Vou repetir esse versículo, que eu gostei muito. Eu já tinha lido ele, mas a gente não é toda hora que... Parece que tem hora que o versículo ele se torna... ele dá uma aparência do culto de hoje, né? Tem uma fusão com o culto de hoje, com esse culto. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, os que somos salvos, é o poder de Deus. O 19 diz: como está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então a sabedoria humana para Deus, obrigado.
A sabedoria humana para Deus é nada. Você sabe o que é nada, né? A sabedoria, irmão Otaúfo, humana para Deus é nada. Você vê que ele disse: eu aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ele precisou de Paulo, Deus precisou de Paulo, o que ele fez? Ele aniquilou a inteligência de Paulo, aniquilou toda. Aí ele chegou e dizia para o povo, para a igreja, quando ele chegou de volta da Arábia, que ele foi para o deserto, né? O deserto da Arábia, e ficou 3 anos estudando os pergaminhos, estudando a Bíblia e esquecendo aquela sabedoria que ele tinha, Deus aniquilou. Ele disse: agora eu venho pregando não com palavras de sabedoria humana, né? Eu não venho pregando palavras de sabedoria humana, mas a Jesus Cristo, amém? E este crucificado. Irmão Paulo, quando eu vejo ele na igreja, dentro da igreja, eu fico alegre. O irmão Paulo fica mais ali fora e cuidando das coisas lá de fora. Aí quando ele vem na igreja, a gente fica alegre. Tem nada não. Qualquer hora eu vou arrumar um cargo para ele aqui dentro, irmão Taúfo. Botar outro no lugar dele e botar ele, arrumar uma cadeira para ele sentar aqui na plataforma. Irmão Paulo, vai chegar essa hora. Então a leitura da Escritura, meus amados, hoje é Hebreus 12, né? Capítulo 12. Aos Hebreus, sabemos que aqui foi Paulo que escreveu este livro. Paulo, o profeta diz, foi Paulo. Agora, lembrando antes que Deus, quando não tinha por quem jurar, Deus não tinha por quem jurar. E a terra estava habitada. Tinha muitos homens na terra. Mas Deus não tinha por quem jurar. Então ele jurou por si mesmo. E disse a Abraão: Abraão, abençoando te abençoarei, e todas as nações serão benditas em ti. Amém? Ele não jurou por nenhum homem, não, ele jurou por si mesmo, porque ele sabia que o homem é falho. Não tem esse homem que diga: eu nunca falhei. Não existe. Está no homem. É como aquele hino que diz que a falha está no coração do homem. Aquele hino é muito profundo, que uma irmãzinha lá do Piauí canta, né? Eu até esqueci o nome dela. Até esqueci o nome da irmã. Daniele, é? A irmã Daniele, né? Ela disse: a falha está no coração do homem. Não machuque a alma de ninguém. De ninguém. Porque você pode estar ferindo o Espírito Santo. Se o Espírito Santo estiver na alma daquela pessoa, daquele irmão, você está ferindo o Espírito Santo. E o Espírito Santo não pode ser ferido. O Espírito Santo é Deus. Então, por isso, quanto mais humilde, quanto mais simples nós possamos nos apresentar, melhor será para nós mesmos. E quanto mais nós pudermos estar reunidos num lugarzinho simples como este, melhor será para cada um de nós. Amém? Aleluia! Então vamos ler a Escritura.
A escritura de hoje é um pouquinho pesada, mas não é o homem, irmãos, é Deus. É um pouco pesada, né? Mas não é o homem, é Deus. Versículo do capítulo 12, versículo 5, né? Nada e já vos... Peraí. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaieis quando por ele fores repreendidos. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigia, que é o Pai terreno, como bem lhes parecia. Mas este, que é Deus, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Para sermos participantes da sua santidade. E na verdade, toda correção ao presente, vamos supor, no momento, não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela, pela correção. Querido Deus, Pai bendito, nós somos tão falhos, Senhor, que o Senhor seja misericordioso conosco e pode nos corrigir, Senhor, ainda que doa, mas nós precisamos da Tua correção, porque isso é bom para nós. Assim como nossos pais nos corrigiam no natural, é porque Ele queria ver o nosso bem. E o Senhor nos corrige também para ver o nosso bem. O Senhor chega a dizer que é para não sermos condenados com o mundo. Ajuda-nos, ó Pai. É o que rogamos pela Tua graça nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos, podeis assentar. Que a graça soberana de Deus se encarregue de nós, porque nós, sem Ele, não somos nada. Deus sem nós permanece Deus. Nós sem Deus não somos nada. Nada é o quê? Pó, poeira, né, que o vento leva. Nada é isso. Poeira que o vento leva.
Mas se estamos com Ele, então temos um Deus que já preparou o espaço eterno para nós. Amém? O espaço eterno. Glória a Deus. Na mensagem, aquele dia no Calvário, falar de um título corretivo. Quem ama, corrige, né? Quem ama, corrige. Um pai que não corrige os filhos. Corrigir não é espancar. Corrigir é ter autoridade. Agora, se precisar de um chicotinho, a Bíblia fala. Deus disse: não esconda a varinha do teu filho. Não esconda, né? Então Deus quer a correção terrena também, porque guia no caminho que a criança deve andar. E qual é o caminho que a criança deve andar? É o caminho de Deus. Porque ela, ainda que ela se desvie, ela não esquece. Nossos filhos mesmo, a gente não está falando para se apresentar, os irmãos entendam. Nossos filhos, que eram 7, Deus levou um, já está com ele. Um menino muito humilde, muito amado da família, de toda a família e até dos vizinhos e de quem conhecia ele. Ele não tinha inimigo nenhum. Mas Deus quis levar. Então ficamos com 6, né? Mas nós criamos eles na igreja. Criamos eles na igreja, né, minha irmã Margarida? Criamos eles na igreja. E o que acontece? Quando eles cresceram, eles andaram tocando em banda de música, outro andou meio devasso por ali, mas chegou a hora de cair nos pés de Jesus. Amém? Então, cria teu filho no caminho que ele deve andar, é Deus que disse. Porque se ainda que ele se desvie, não esquece. No dia que ele recebeu o toque no coração, é o que a minha mãe me ensinou, é o que meu pai me ensinou. Ele volta chorando. Nós temos um irmão aqui, irmã, que a gente viu acontecer isso, né? Não vai citar nome, mas a gente viu acontecer isso, voltar chorando. A gente não vai citar nome mas tem aqui dentro desse pequeno grupo, tem irmãos desse jeito, que voltou com lágrimas. E não deixa de não vir lágrima na gente também, né? Não deixa de não vir. Isto é vida eterna. Amém? O amor é corretivo. Isto é vida eterna. Aleluia. Então, no parágrafo 79 da mensagem, aquele dia no Calvário, o profeta diz o seguinte: perguntaram para ele, né? Bem, irmão Brana, eu posso viver para este irmão, porque ele é certamente um bom homem?
Ele não é uma pergunta, ele disse assim: bem, irmão Branham, eu posso viver para este irmão porque ele é um bom homem, ponto. Não é isto? Aí o irmão Branham disse: viva para aquele homem que te odeia. O profeta falava segundo a palavra de Deus. Isso faz dele um profeta, porque ele falava segundo as Escrituras. Ele citava logo a Bíblia sem dizer onde estava. Aleluia! Viva para aquela pessoa que te mataria se ela pudesse. Foi isto o que eles fizeram com ele. O que eles fizeram com ele? Jesus, mataram. Mas ele viveu para eles. Ele deu o exemplo. Eles o mataram e ele morreu para que ele pudesse salvá-los. Isto é vida eterna. Quando você tem aquilo em seu peito, em seu coração, você estará encarnado, você estará encarando o céu, então, encarando o céu. Mas você sacrifica as suas próprias coisas, seus direitos, suas razões, e as entrega assim como a ovelha dá a sua lã. A ovelha não reclama porque está sendo tosquiada. Ela automaticamente, ela é mansa, ela deixa tirar a lã dela. Você olha em direção ao Calvário. Eu espero que isso vos ajude a entrar no lugar. Isto é o que o tabernáculo. Isto é o que é o tabernáculo. Isto é o que é todas as pessoas têm que fazer. É descobrires o que você é e qual é o seu e qual é o propósito. A igreja no caso, nós não vamos à igreja somente para tocar, cantar hinos. A igreja é um lugar de correção. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 32. Quando somos corrigidos pelo Senhor, somos corrigidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Aleluia. Então, o julgamento começa na casa de Deus. Quando somos julgados aqui e aceitamos o julgamento aqui da palavra, nós não seremos condenados com o mundo. O mundo não terá poder sobre nós, mas você terá poder sobre o mundo. O poder de Cristo. Aleluia. É isso. É isso. Nós devemos nos considerar mortos e vivos, mortos para o mundo e vivos para Cristo. Então, Ele fez o caminho para que pudéssemos nos sacrificar a seu serviço para segui-lo. Se nós o seguimos, nós conduzimos a vida que Ele teve. Isto é maravilhoso. Jesus disse e falou sobre isto.
Deixe-me lhe dar algumas citações sobre isto. Ouçam atentamente, não percam. Jesus disse que naquele dia ele separaria o povo como ovelha e bodes. Naquele dia do julgamento, ele separaria o povo como ovelhas e bodes. E ele diria aos bodes: fiquem do lado esquerdo dele, né? E para as ovelhas, fiquem do lado direito. E dirá aos bodes: afastem-se de mim, porque tive fome e não me deste de comer. Estive preso e não me visitastes. Estava nu e não me vestistes. Tive sede e não me deste de beber. Estava enfermo e não me visitastes. Então afastai-vos de mim. E para as ovelhas ele disse: tive fome e me deste de comer. Estava nu e me vestistes. Estava enfermo e me visitastes. E observem, não deixe de captar isto, igreja. Não deixem de captar isto, igreja. Não deixem. Guarde isso em seu coração para sempre. Isto foi feito tão inconscientemente. As pessoas não fazem isto por uma linha de dever. Um homem que te dá algo ou outro, porque ele deve fazer isto. Um homem que te dá de comer, porque ele tem de fazer isto, ele tem uma ideia orgulhosa. Veja onde o profeta vai nas entrelinhas das coisas, né? As coisas minuciosas. Então, se damos algo para alguém, porque é nosso dever de dar, ele diz: você tem uma ideia orgulhosa. Isto deve ser a sua própria vida, as suas próprias ações. Isto foi tão surpresa para aquelas ovelhas, que elas disseram: Senhor, quando estava nu, tu com fome, que nós não lhe demos de comer? E quando estava tu com fome e nós não te alimentamos? E quando tu estava nu e nós não demos de vestir? Quando estava tu com sede e não te demos de beber? Quando estava tu enfermo e nós não demos assistência? Aquilo foi automaticamente, sem amor. Somente suas vidas viviam neles. Somente suas vidas viviam neles. Somente suas vidas viviam neles. Deus deixou o povo ver o que o Calvário fez por nós, tão automático quanto estava tu, Senhor. Nós nunca soubemos disto. Veja que Jesus virou e disse: o que tu fizeste a estes. Eu acho que ele deve ter, no caso, apontado para as ovelhas, né? Para os que ele chamou de ovelhas. A mim o fizestes. Uma vida sem orgulho.
não segundo o pensamento, não pensar sobre aquilo, mas você está tão morto para as coisas deste mundo e tão vivo em Cristo e andando no caminho do alto, que estas coisas são simplesmente uma coisa automática. Você simplesmente o faz automaticamente. Não precisa ninguém estar te impulsionando aquilo. Você automaticamente, você sente o desejo de ter uma conversa com o irmão, a irmã com a irmã. Isso aí é o quê? Uma conversa dentro do Evangelho, das coisas de Deus, falando em Cristo. Isso aí já é uma dádiva boa. Você está o quê? Você está vestindo ela com a roupagem da palavra, irmã. E assim é o irmão também. São as boas palavras que edificam. Não faleis coisas torpes, é o que diz a Bíblia, palavras torpes, mas só aquilo que edifica. Isso aí é dar o bem, é alimentar com o bem, porque a palavra é alimento. Jesus falou uma parábola, não é para a pessoa sair distribuindo alimento na casa das pessoas, das pessoas que são necessitadas. Não, existe igreja aí que tem pessoas que adotam pessoas idosas na casa. Eles têm um cômodo para aquelas pessoas, e ele alimenta, ele cuida, ele dá remédio. Ele acha que aquele ali está salvando ele. Ele acha que está salvando ele. Não é aquilo. Viver para os outros não é aquilo. Não. Jesus está falando do espiritual. Não é fazer as coisas naturais, fica aqui. São obras da carne. Mas Deus quer obra do Espírito, que é a principal. Aquilo não serve. Pois se a Bíblia chega a dizer que se eu desse até o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada serviria. E se eu tivesse toda a sabedoria do mundo, toda, mas se não tivesse amor de Deus, nada valeria. Então o que vale é o amor de Deus, é amar uns aos outros. Jesus disse: um mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É isso. Agora, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai, simplesmente de seus corações, livremente, esses têm a entrada. Aleluia. Não precisa nem saber ler. Pedro não sabia. Agora, aquele dia no Calvário, pagou aquele preço para que então pudéssemos ser daquela maneira. Não para dizer, sabe, a viúva Jones, certa vez estava
sem carvão, e eu fui e levei, e levei para ela um pouco de carvão. Vou te contar. Eu vi um irmão que precisava de uma muda de roupas, e eu fui e lhe dei um par de roupas. Bendito seja Deus, eu sou um cristão. Oh, que coisa, diz o profeta. Você é uma pessoa orgulhosa, pobre e miserável. Vocês são hipócritas. Não deixe a mão direita saber o que a esquerda está fazendo, nem a esquerda saber o que a direita está fazendo. Oh, irmãos, é a Bíblia Sagrada. Mas eu vou parar um pouquinho aqui e contar uma experiência para você que eu e a irmã Margarida ouvimos. Não vamos citar nome, mas eu e ela ouvimos, ela é testemunha. Um cidadão falou para nós, nós conversando um pouquinho sobre a Bíblia, ele falou para nós que ele era crente, mas ele sentia vergonha de ir na igreja dele. Ele sentia vergonha, porque isso já faz tempo, já tem uns 10 anos ou mais, porque chegava fazendeiro na igreja, entregava cheque de 100 mil reais na mão do pastor, e o pastor, ele dizendo para nós, e o pastor mostrava de púlpito aqui um cheque do irmão fulano de tal, aqui, ó, cheque de 100 mil reais, naquele tempo. Hoje já vale talvez 200, coisa de 10 anos atrás, né? Fazendeiro trazia uma oferta para a igreja, né? Mas aqui tem profeta, amém? Dá com a tua mão direita para que a esquerda não veja. Agora não tem profeta, a Bíblia diz, o povo se corrompe. Ele se envolve só nas coisas naturais, nas coisas aparentes, para incentivar outros. Aí o outro, coitado, vai vender, às vezes, até o gadinho que tem para arrumar um cheque também. Aí ficar sem as vaquinhas que tem no pasto, né? Eu vi um tio meu tinha um bezerro, e o obreiro da igreja pediu para ele. Eles contaram para mim. Isso faz tempo, isso coisa de 40 anos atrás. E não é coisa nova não. E ele deu. Tinha só um bezerrinho. Aí deu para a igreja. Doou para a igreja. Ô irmão, dá esse bezerro para o Senhor. Ainda pediu para o Senhor. Ele deu. Ele era um menino humilde. Ainda hoje ele é humilde. Ele é um pouquinho mais novo do que eu. Esse tio meu, esse meu tio. Aí eu estava lá na casa da irmã dele, que é tia minha também, uma noite, lá no estado do Pará. E ele, nesse tempo, não tinha nem 30 anos ainda. E nós estávamos lá, e esse mesmo, eu não sei se foi o mesmo obreiro, né? Que estava na casa deles, lá. E nós estávamos conversando, e ele estava lá também, mas ele pouco conversava, ele só ficava mais com os olhos fechados assim. Uma santidade tão grande. Não estou falando de ninguém, nem citando o nome, irmãos. Amém? Mas eu vi aquilo, né? Uma aparência de santidade nele. E o mesmo meu tio, que com violãozinho e fazendo um soladinho assim, era o único violãozinho que ele tinha. E aí aquele obreiro abriu a boca e disse: ô irmão, dá esse violãozinho para o senhor. Ô irmão, esse menino,
ele entristeceu tanto, eu vi que ele emudeceu, ele baixou a cabeça. Coitado, tem pessoas que se tornam escravos. Ele já tinha dado o boinho dele, né? E ele só tinha aquele violãozinho. E ele era tão novo que ele nem quase trabalhava ainda, ele não tinha emprego. Agora ia dar o violão também. Olha, eu fiquei assim, até eu fiquei triste. Aí eu nem sei se ele deu, porque daí eu já saí, eu demorei pouco e saí, né? Deixei ele lá, que eu estava na casa de outro tio meu. Eu ia dormir na casa desse outro tio meu, que eu estava trabalhando naquela região, lá onde eles moravam, e nós morávamos a uns 15 quilômetros dali, né? Nós morávamos e eu estava trabalhando numa firma ali, uma empresa chamada Ceplac. Estava trabalhando ali. E eu vi aquilo. Mas meu Deus, não é por aí, tem a Escritura, né? Por isso que a Bíblia diz, não havendo profeta manifesta, profecia manifesta, o povo se corrompe. Se corromper, se enredar, se mistura com o mundo, a igreja e o mundo junto, né? E o mundo engole a igreja, o mundo engole a igreja, engole. E agora, só um pouquinho mais aqui, irmão, quase chegando na hora aqui. Só um pouquinho aqui na mensagem aérea de Laodiceia, 132. Agora, ele disse aos seus. Deus disse aos seus: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Repreender é reprovar. Reprovar o que nós fazemos naturalmente, sem direção, né? Reprovar é expor com o fim de corrigir. Expor com o fim de corrigir. Disciplinar não significa punir, significa disciplinar. Porque corrigir, disciplinar, não significa punir, significa disciplinar. Porque a correção do século está na mente. Isto é exatamente o que encontramos em Hebreus capítulo 12. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco, como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele for corrigido, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita aquele que ele toma por filho. Se suportais a correção, Deus os trata como filhos, porque que filho há que o pai não corrija? Os pais corrigem os filhos, né? Como já falamos no princípio. Corrige com amor. A correção é com amor. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, além das disciplinas dos pais, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, nós reverenciaríamos a nossos pais. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos, porque aquele, na verdade, por um pouco de tempo, o Pai terreno
corrigia como bem lhe parecia, mas este, para nosso proveito espiritual, glória a Deus, e para sermos participantes de sua santidade. Aleluia. E na verdade, toda correção ao seu presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça, nos exercitando por ela. Passemos a ser exercitados por aquela justiça que vem de Deus. Aleluia. E aqui vemos o amor de Deus. Em amor, Ele deseja uma família de filhos que se parecesse a si mesmo, que se parecesse com Ele, com Deus. Eis que perante Ele todo gênero humano, como uma massa de barro. Entendemos, irmãos? Todo gênero humano diante de Deus é como uma massa de barro. Fora desta mesma massa, Ele fará agora vasos para a honra e para a desonra. Ele fez vasos de honra e vasos de desonra. A escolha será sua própria escolha, é Deus que escolhe. Então, aqueles escolhidos, nascidos de seu espírito, serão treinados para serem conforme sua imagem em seu modo de viver. Aleluia! Porque Ele repreende com toda tolerância, benignidade e misericórdia. Vendo como é que é a correção de Deus? E às vezes nós corrigimos os nossos filhos com raiva. Não pode. Se estiver com raiva, não corrija. Se ficar com raiva de seu filho ou de sua filha, no momento, não corrija. Fala, tu vai pagar por isso, tá? Tu vai pagar por isso. E deixa para lá. Quando tudo passar, tu chama aquela menina, aquela criança, ou aquele menino, tu sabe por que tu vai pegar umas cipuadas, que o certo é cipó, varinha. Sabe por quê? Porque tu naquele dia tu fez aquilo e aquilo outro. E o papai estava irado. Isso é o correto, o cristão, para o cristão. E a mãe cristã também. Agora a mamãe vai corrigir aquilo, tá? Com amor, porque Deus corrige com benignidade, tolerância e misericórdia. Ele disciplina com as mãos, com as cicatrizes dos pregos, dos cravos no Calvário. Primeiro Ele sofreu para poder nos ensinar. A escola dele foi terrível. Algumas vezes este oleiro, glória a Deus, deve tomar o vaso que está fazendo e quebrá-lo completamente, a fim de que ele possa reconstruí-lo exatamente como ele deseja. Mas é amor, aleluia. Este é o seu amor. Outro caminho para o seu amor não há nada, não pode haver, é somente amor divino e misericórdia. Amém? Deus abençoe, aleluias. Glória a Deus, aleluia. Até às 6 da tarde, quem sabe nós prosseguiremos nesse assunto, vamos ver. Amém, glória a Deus, graças a Deus, muito bom. Estão nos assistindo o irmão Raimundo e família em Paranaíta, a irmã Margarete aqui em Alta Floresta,
irmão Flávio e família no sítio em Nova Bandeirantes, irmão Gedeone e família em Sinop, pastor Eliel Teles. Eliel Teles é Juína. Que Deus vos abençoe. Eu sei, irmã do Carmo, irmão Francisco, irmã Doraci, irmã Cida, irmã Margarete, ela comunicou. Quem mais, gente? Quem mais? Eu não gosto de citar os nomes, que eu acabo sendo injusto. Fala alguns e outros não, né? Irmã Doraci, a gente já estava esquecendo, tá vendo? Tem muitos que nos assistem através da internet, às vezes não comunicam a audiência, às vezes não sabe comunicar a audiência, mas o bom é isso aqui, é que Deus vos abençoe, que Deus vos ajude e nos ajude também, porque precisamos do Senhor Jesus Cristo, e não somente das coisas, né, do passar de mãos do papai, do carinho do papai, mas é do açoite. E quando se fala em açoite, eu lembro do meu pai fala, açoita esse cavalo aí que ele sai daí, açoita ele. O que é açoitar? Pegava uma vara e chegava nele. Em Goiás fala, chega o rei. É assim que lá fala, chega o rei nele que ele vai sair daí. Então, o papai do céu às vezes nos açoita, que a Bíblia diz açoite. Então, ele nos corrige, e com amor. Se ele não corrigir, se ele não acertar aquilo, esse filhinho vai se perder, ele vai pegar um caminho errado, ele vai continuar com aquele espírito errado. Mas Deus é muito bom, Deus ele nos encaminha para o caminho correto, é somente aceitar ele como pai, só isso, aceitar, respeitar o papai do céu, não entristece com ele não, ele é muito bom, ele está te tirando das garras de Satanás, do maligno, para te levar para um lugar muito melhor. Sai disso aí, meu filho, isso aí é abismo, vem cá. Às vezes o papai pega no braço assim com força e te puxa de uma vez. Eu já vi pessoas pegar no braço de uma criança que chega e desloca o braço aqui, mas é para não morrer. É para não morrer. O papai faz isso, a mamãe faz isso. A mamãe é a igreja, o papai é Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, né? Oremos. Senhor, bendito Deus, te agradecemos pela bondade e a misericórdia do Senhor, por ser o nosso Pai. Nós queríamos ficar mais tempo aqui e falar da palavra do Senhor, pois ela traz benefício para nós, nos ajuda, agrega valores em nossa vida. Mas em nome de Jesus Cristo, nos leve para os nossos lares, livres de todo mal, que o Senhor nos ajude em nossa caminhada de fé e nos abençoe, nos dando a graça em cada dia, cuidando de cada um de nós, e que o Senhor, se for da vontade do Senhor, que tivermos um culto à noite, o Senhor prepara para nós. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Abençoa sua irmã, abençoa seu irmão, e vamos com a paz do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Panav